pessoal, bom dia mais uma vez. Vamos dar prosseguimento, tá? Nossa aula não será muito extensa. Virtude de esse assunto, hoje nós iremos fazer exercícios, mas eu peço que eu vou colocar no grupo lá que o pessoal reveja essa questão do estágio, visto que esses exercícios são muito importantes para a gente tentar entender um pouquinho do hemograma, não só por conta que eles vão ser cobrados na nossa avaliação, mas principalmente por conta do conhecimento, que é muito importante a gente verificar um paciente que tem anemia, qual tipo de anemia pode ser, como nós vimos na aula passada, como analisar os parâmetros, os valores hematológicos e os índices hematimétricos, e aí inferir possibilidades de diagnóstico dentro daquele perfil, daquele hemograma. Então, a gente vai fazer um pouco desse exercício, mas a gente pretenderia fazer muito mais, porque é de extrema importância esse exercício, tá? Vocês têm o livro único de vocês lá, tem um pouquinho falando sobre justamente a fisiopatologia do sistema, logicamente tem, o primeiro tópico é justamente a anemia ferropriva, tá? Nessa anemia ferropriva que nós já vimos um pouquinho, que é justamente pela questão da deficiência de ferro. A gente vai analisar hoje como acontece essa deficiência desse ferro, embora nós já vimos por um lado, mas também a gente vai estar, principalmente porque existe a terapia farmacológica, que é a suplementação de ferro. Tem vários tipos de ferro disponível no mercado, e cada um deles acaba apresentando um aporte maior ou menor de ferro para o paciente. Virtude que nem todas as composições, às vezes a gente olha um determinado composto que é vendido em farmácias ou um determinado polivitamínico que tem uma concentração de ferro, mas precisamos entender que, embora seja importante a suplementação, quais são os tipos de ferro mais bem tolerados, quais são os tipos de ferro mais bem absorvidos, e aí sim a gente fazer uma farmacoterapia, até mesmo uma indicação mais consciente, tá? Também a própria questão de que existe diferença entre a quantidade de ferro e o ferro elementar, e aí sim a gente vai ver que isso vai estar tendo um impacto na vida do paciente, tá bom? Então, segundo. Então, nós vamos dar prosseguimento justamente ao nosso estudo sobre as anemias, né? Visto que a deficiência de ferro, a gente vai ver que é caracterizada por longos períodos de balanço negativo desse elemento, balanço negativo esse que está relacionado justamente com a questão da absorção e também, vamos dizer assim, a perda de sangue, uma vez que nós não temos um mecanismo adequado, na verdade, a palavra certa não é adequado, não temos um mecanismo definido de excreção de ferro, então a parte da absorção é bastante importante para a manutenção dos estoques de ferro no organismo, para que haja fabricação de hemoglobina de forma adequada e, consequentemente, de hemácia de forma adequada, e isso vai ter um impacto que é justamente o paciente não ter a clínica de anemia, tá bom? Então, acho que vocês já fizeram alguns exercícios que vocês vão ver que o porquê nós vimos que tem a questão de a gente precisa suplementar, a gente vai ver mais para frente isso aí também. Voltando aqui ao nosso slide, então a anemia ferropriva é simplesmente uma doença hematológica, talvez a doença hematológica mais comum, tá? Tem estudos em torno aí de que 500 milhões de pessoas no mundo inteiro sofrem de anemia por deficiência de ferro. E isso tem um porquê dentro, assim, vamos dizer assim, evolutivamente falando, visto que o ser humano ele se adaptou para absorver um ferro na forma de M, mas, no entanto, por razões, principalmente por questões de mudança de comportamento, vamos dizer assim, que o homem moderno, né, ele acabou tendo novos hábitos, principalmente tem lá na evolução que o homem que simplesmente se alimentava de carne, um homem que era nômade, vivia da caça, ele mudou seus hábitos simplesmente para hábitos onde agora a pessoa cultivava, deixou de ser nômade para estabelecer residência fixa. E essa residência fixa,
acabou gerando novos hábitos. E, no entanto, o organismo não estava preparado para esses novos hábitos, visto que plantação de cereais tinha um novo perfil justamente de absorção do ferro, que a gente vai ver, existe o ferro na forma M e na forma não M, onde a forma M é uma forma mais absorvida, e essa forma M nós encontramos justamente nos alimentos, na carne, essas coisas do que, por exemplo, o ferro, que a gente acaba tomando da suplementação. Então, os estudos epidemiológicos reportam que a mesma ocorre a maior causa de anemia na população mundial, como eu falei para vocês, em torno de 500 milhões de pessoas, vamos dizer assim, que já tem uma deficiência de ferro no mundo. E essas questões que a gente está falando, isso tem mudanças que são mais de 10 mil anos atrás que o homem deixou de ter esse tipo de cultura. No entanto, essa cultura, os sistemas fisiológicos, eles acabam se adaptando, mas nem sempre se adaptam tão rápido. Então, por isso que o homem tem que desenvolver uma forma de equilíbrio dos estoques de ferro de maneira bastante regulada, tá? Então, a gente vai ver que o ferro não êmico na dieta se encontra principalmente num estado que ele não é tão fácil reabsorvido, por isso que precisa de transportadores específicos para que se façam isso. No geral, o ferro vai ser um elemento extremamente importante, porque como um metal de transição lá na tabela periódica, ele possui algumas propriedades assim, interessantes dentro do perfil biológico. Uma deles é a capacidade de estar em diversos estados de oxidação, por exemplo, em ferro mais 2 ou ferro mais 3. Isso é importante para quando a gente vai falar sobre absorção, como também a capacidade de formar complexos estáveis. Quais complexos são esses? Complexos esses que nós já falamos também anteriormente, que é justamente a produção de esses complexos de ferritina, que se acumulam dentro das células, tanto dos enterócitos, lá das microvilosidades intestinais, quanto também da própria medula. E também nós vamos ter os sideroblastos esses, que são os siderócitos, desculpa assim, que vão justamente acumular ferro na medula para que eles acabam tendo uma função que é justamente ou na fabricação de hemoglobina, ou na mioglobina no músculo, ou enzimas por exemplo, citocromo, catalases, justamente que estão principalmente no fígado e também tem outros tecidos. A própria transferrina, que acaba tendo uma porcentagem desse ferro do organismo, e também, logicamente, quem tem maior aporte de ferro depois da hemoglobina são justamente os estoques de ferritina e de hemosiderina que estão guardados lá principalmente nos sideroblastos, na medula óssea. Então, é uma doença de bastante importância que, dependendo do estado, dependendo do indivíduo que não acaba se alimentando ou não tendo o aporte de ferro por conta dos mecanismos de perda de ferro através de descamação, e como nós falamos, principalmente na mulher, e aí vai ser importante a gente entender por que a mulher precisa de mais suplementação do que o homem, principalmente mulheres em fase menstrual, porque já tem uma perda de sangue, já vai ter uma anemia relativa, como também a questão da gestante, uma vez que ela tem maiores necessidades da própria gestação, como também do feto, que também está desenvolvendo, justamente, está se desenvolvendo, está fabricando suas próprias células sanguíneas, seus próprios eritrócitos para transporte de oxigênio. Então, vai ter que comer para ela e para a mãe. Então, nós vamos ter deficiências de ferro do aspecto absoluto, que é o estoque de ferro corpóreo diminuído ou esgotado, ou funcional. O que é funcional? Absoluto é o que de fato está acontecendo. O paciente não tem ferro. Simplesmente a gente dosa ferro está muito baixo, dosa ferritina está baixo, a transferrina está livre e a capacidade de fixação do ferro vai estar muito elevada. A gente vai ver mais para frente. No entanto, funcionalmente, essa deficiência de ferro pode estar justamente porque os estoques de ferro podem estar normais ou até mesmo aumentados. Porém, o suprimento para a medula é inadequado e isso vai gerar problemas. Isso aí a gente vai ver doenças crônicas, onde às vezes o estoque de ferro está normal, ou às vezes quando funcionalmente não é nem porque o estoque está baixo, mas porque simplesmente aspectos como
quadros inflamatórios e infecciosos, principalmente por bactérias, eles acabam captando para seu próprio desenvolvimento ferro e aí depleta os estoques relacionados para o indivíduo. Então, nós vamos ter a deficiência funcional de ferro nas inflamações agudas e crônicas e vamos ter deficiência absoluta de ferro na anemia ferropriva. Então, esse conceito de absoluto e funcional vai ser muito importante, porque absoluto é o estoque de ferro que está depletado. Mas na deficiência funcional não é a questão do estoque depletado, é que os estoques às vezes estão baixos, ou o estoque pode estar até normal e aumentado, mas, no entanto, existem problemas funcionais no transporte desse ferro para a utilização justamente de fazer células sanguíneas entrar na composição do grupamento M na hemoglobina. Então, um terço, já falei para vocês epidemiologicamente, um terço da população mundial já teve anemia, né? Tem estudos que falam que 500 milhões agora, no entanto, tem estudos que mostram que 2 bilhões de pessoas já desenvolveram anemia ferropriva em algum estágio da vida, né? Desculpa, anemia em geral, sendo que dessa aí, metade, que vai dar mais ou menos quase 1 bilhão, é justamente de anemia ferropriva. É um problema mundial de saúde pública, principalmente nos países emergentes, onde nós temos ainda um suporte nutricional inadequado e condições de vida, de condições de moradia inadequada, também assim, tudo relacionado à pobreza. Atinge mais, logicamente, crianças de 0 a 15 anos. As crianças, além da questão dos determinantes socioeconômicos, tem também a questão da própria criança tende a repetir um tipo de alimentação pelo fato de gostar de uma coisa e outra, por isso que é um desafio para quem aí é mãe, para quem aí tem irmão, simplesmente de fazer essa diferença de aporte de nutrientes diferentes para que a criança não desenvolva algum tipo de anemia carencial ou outros tipos de doença. Mulheres em idade fértil têm um aporte maior e precisa de suplementação, às vezes, principalmente essa questão da idade fértil é por conta da menstruação. Então, a menarca, que acontece ali por volta dos 11, 12 anos, algumas mais tardiamente 13 anos, acaba tendo uma certa anemia transitória do tipo anemia ferropriva. As gestantes também vão ter uma anemia transitória, uma anemia simplesmente do quadro gestante dela, então elas geralmente precisam fazer reposição de ferro e também de ácido fólico, né, para evitar anemia. E os adolescentes, por conta principalmente de doenças, dos determinantes, não a alimentação inadequada. Por isso que é chamada de uma anemia carencial. Então, nós já vimos como é o metabolismo do ferro. Nós temos ali o M, a gente viu que o grupo M, aquele M, que é o M-protoporfirínico 9, ele tem um átomo de ferro central no seu estado ferro mais 2, né? Então 30 a 40% do ferro M ingerido é absorvido. Essa é a forma melhor de absorção do ferro, o ferro no seu estado mais 2, tá? Então por isso que eu falei para vocês que como um metal de transição, ele por ter vários estados de oxidação, eles são importantes justamente do aspecto de vista biológico por conta dos receptores a nível das vilosidades do estômago e do intestino para fazer essa absorção. O ferro inorgânico é o ferro livre, né, que é o ferro mais 3, também chamado ferro férrico. Então, esse ferro férrico já tem uma absorção diminuída, ele não tem muito menor, quase a metade ou até menos do que o ferro na forma M. E a gente vai ver que esse ferro na forma M é absorvido principalmente de alimentos como carnes. Então, a gente precisa, por conta que é justamente o ferro que está dentro da mioglobina, dos músculos do animal. Então, por isso que ele aporta uma quantidade de ferro adequada. Na célula mucosa, logo no jejum, onde justamente acontece a absorção, a absorção do ferro acontece lá na porção do duodeno, nessa porção proximal, e a absorção ocorre em 2 estágios, né? O primeiro vai envolver uma passagem rápida através das microvilosidades e depois sua transferência para o plasma, a partir das células ali, logo das células epiteliais ali do intestino e do intestino. No entanto, o segundo estágio, que vamos dizer assim, ele tem uma etapa limitante
assim, limitante da velocidade de absorção, que é dependente de energia. Então, o ferro êmico da dieta, é absorvido em forma de M intacto, sendo o ferro liberado na célula mucosa pela ação da M-oxidase. Então, nós já temos agora uma enzima que vai atuar, e essa enzima atuante, ela vai ser justamente o fator da velocidade de absorção ou não desse ferro dentro lá da célula. Tá? Dentro da célula, ele, mesmo que ele é no ferro ferroso, ele vai justamente, ele é oxidado a íon férrico, e esse íon férrico vai ser transportado intracelularmente por uma proteína semelhante à transferrina. E aí sim, o ferro é então armazenado na célula, lá na mucosa intestinal, no formato de ferritina. Então aqui nós temos aquela passagem rápida, um receptor específico para o ferro ligado ao M, onde nós vamos ter a M-oxidase, e o outro receptor é aquele do metal divalente, que é o rápido. Então, ele é rápido, no entanto, ele é o quê? Não efetivo, que é justamente o ferro no estado ferroso, que é férrico, desculpa, o ferro no estado inorgânico, e logo, isso aqui é a 10% menos eficiente para a absorção. Então, logicamente, o receptor específico para o ferro ligado ao M, a gente vai ver, ele é muito mais interessante do aspecto de vista de absorção e aporte de ferro para o organismo. Então, quem é rico nesses alimentos, nós vamos ter aí carnes, né, que é fonte rica de M, melhor absorvido, e as fontes não carnes, são pobres em estoques de ferro, mas, no entanto, nós temos uma quantidade de ferro ali neles também. O ferro é efetivamente menos absorvido, havendo necessidade de grandes quantidades de consumo para manter as reservas. Então, que às vezes as pessoas falam, eu estou modificando minha dieta, a dieta vegana. Ótimo, mas para que ele tenha, ele vai ter que ter um aporte muito maior dessa dieta, a fim de que ele tenha o retorno, isso traduzido, vamos dizer assim, em forma de quantidades adequadas. O indivíduo adulto ele tem no seu organismo 4 a 5 gramas de ferro, sendo que cerca de 2,5 gramas na forma de hemoglobina. A gente vê aí, por exemplo, o organismo de um homem, por exemplo, 70 quilos, ele vai conter justamente mais ou menos 4 gramas de ferro, 65% dele vai estar circulando no sangue na forma de hemoglobina, e o restante vai estar lá justamente na mioglobina, vai estar lá justamente nas transferrinas, na mioglobina, e também como estoques na forma de ferritina e hemosiderina. E está aqui justamente a absorção do ferro. Nós temos aqui o pulso citoplasmático de ferro, então nós vamos ter o ferro mais 3, esse M férrico aqui é justamente o que? É um ferro que é inorgânico. Então, esse ferro inorgânico, ele tem um receptor específico aqui, que é o DMT1, que ele acaba... A gente vai ter uma proteína ligada aqui a esse ferro inorgânico, que vai justamente transformar o ferro mais 3 em ferro mais 2, que é a forma absorvível. E esse ferro mais 2, então, vai ser absorvido através desse receptor de metal divalente, nesse transportador, e aí sim, esse ferro vai entrar na composição da ferritina, que vai ser justamente dentro aqui, essa aqui são as vilosidades, e aqui o enterócito, as células lá abaixo da camada basal, onde nós vamos ter, principalmente aqui o enterócito, onde ele pode estar aqui dentro da célula armazenado em forma de ferritina, e por a outra via de absorção de ferro, que a gente viu que é justamente através da proteína transportadora de M, que é através da M-oxidase, que nós vamos ter esse ferro efetivo entrando aqui já na forma mais 2, porque é o ferro da forma M, no grupo M-protoporfirínico 9, e pela M-oxigenase internamente a gente vai reter o grupamento o ferro, né, só o ferro no seu estágio ferroso, mais 2, que vai entrar na composição da ou ele vai entrar dentro dessas ferroportinas, que são transportadores de ferro, que vão, então, ou transformar esse ferro em mais 2, em ferro mais 3, para que ele seja conduzido através da transferrina. Logo aqui embaixo, nós vamos ter justamente, como se a gente fosse continuar aqui a figura, nós vamos ter vasos sanguíneos. Então, nós vamos ter essa transferrina nos vasos sanguíneos, levando esse ferro mais 3 para os tecidos alvos, principalmente medula, músculos, para utilização como
ferro mais 3, ferro mais 2 na composição do grupamento M. Então, esse transportador a ferroportina, o ferro é exportado do enterócito para a ferroportina e se liga à transferrina plasmática, que é o principal transportador de moléculas de ferro. Já a transferrina pode liberar esse ferro para a eritropoese ou para ser estocada no fígado, ou também aqui também para as células do músculo, onde vão entrar na composição da mioglobina. Então, através disso, de um receptor na própria membrana das células, elas acabam captando e fazendo esse armazenamento do ferro, que foi transportado pela transferrina, que estava no estágio mais 3. Essa ferritina é a principal proteína de estoque de ferro. Ela é um importante mecanismo de a gente diagnóstico laboratorial, visto que o diagnóstico laboratorial, a gente vai ver mais para frente, das anemias, é sempre casando o hemograma com o perfil, vamos dizer assim, o metabolismo do ferro. Então, se alguém perguntar como é que se faz o diagnóstico de anemia ferropriva, o principal fato é principalmente a clínica. O paciente tem uma clínica que demonstra anemia. Logo depois, nós temos, então, os exames laboratoriais. Os exames laboratoriais, nós vamos relacionar o hemograma, que vai me dizer sobre estágios de quantidade de HB, a hemoglobina, de hematócrito, o VCM, o HCM, vai ver também a questão do metabolismo do ferro, onde nós vamos estudar a dosagem de ferro, vai ser também a dosagem de ferritina, a capacidade de fixação do ferro, e a gente vai ver isso mais para frente, tá? Essa molécula de ferritina é uma molécula bastante grande, ó, 24 subunidades, que pode estocar 4.500 moléculas de ferro. Já o ferro contido na hemoglobina é reciclado através das hemácias senescentes. Hemácias senescentes são hemácias que não têm mais a sua vida funcional. Nós vimos na primeira aula que a hemácia, na segunda aula talvez, que a hemácia tem uma duração média na corrente sanguínea de 120 dias. Então, logo depois desses 120 dias, simplesmente nós vamos ter que os macrófagos lá das células retículo-endoteliais do baço vão tirar essa hemácia da circulação e reaproveitar o ferro, reaproveitar os aminoácidos da cadeia globínica, vai aproveitar tudo, e o resto da porfirina, do grupo M-protoporfirínico 9, ele vai justamente vai ser transformado em biliverdina, depois em bilirrubina e depois vai ser excretado. O ferro é transferido à transferrina para a reciclagem na eritropoese, ou seja, no baço ele acaba sendo retirado da circulação e vai ser armazenado como ferritina e logo depois a ser transferido pela transferina até outro local, que vai ser justamente a nova eritropoese, ou na mioglobina, ou simplesmente no fígado para ser estocado. É tanto que tem outras doenças relacionadas a esse uso do ferro, como, por exemplo, a hemocromatose, onde nós vamos ter genes onde o acúmulo desse ferro também no fígado, é deletério e isso causa doença importante. Tem uma outra proteína muito importante envolvida no controle do ferro, que é como se fosse um hormônio, que é justamente a epicidina, que é uma proteína descrita em 2001, ou seja, não é tão antiga. Essa epicidina ela vai controlar a absorção do ferro e a liberação do ferro nos estoques. Então, é como se fosse um sensor, essa epicidina, justamente para dizer onde se tem e também a necessidade de transporte. A síntese dessa proteína vai ser no fígado, principalmente, mas também ela é produzida em outros tecidos e é regulada não só pela concentração de ferro intra ou extracelular, mas também em processos inflamatórios e pela necessidade de ferro à eritropoese. Então, é como se fosse uma proteína que tivesse uma sensibilidade aos estoques de ferro. E como é que é a ação dela? A ação dela se dá justamente pela ligação à ferroportina, que vai levar justamente à sua degradação ou não. Quando ela não está presente, ela está lá. Quando ela está ligada, ela deixa de a ferroportina, é como se fosse o porteiro da ferroportina, que é aquela proteína que transfere o ferro absorvido para a transferrina, que irá levar o ferro para os órgãos necessários, como medula óssea, fígado e músculo esquelético. Bem, então, como ela é esse porteiro, ela vai regular.
Então, quando ocorre a degradação da ferroportina, o ferro não pode ser liberado do enterócito ou do hepatócito. Então, isso vai levar o quê? A casos de deficiência na absorção do ferro e prejuízo na liberação de ferro pelos depósitos. O que significa? Significa quando essa epsidina estiver muito elevada. Então, nós vamos ter que a epsidina muito elevada, é como se os estoques de ferro já estão muito altos. Então, ela aumenta com a finalidade de não absorver tanto, bloqueando a ferroportina. Ou seja, na verdade, degradando essa ferroportina, que é justamente eliminando os canais. Quando os estoques de ferro estão baixos, então, logicamente, a epsidina cai e aí ela não tem mais como atuar na degradação da ferroportina e a ferroportina vai liberar o ferro absorvido nas vilosidades para justamente para os enterócitos e os enterócitos para a circulação sanguínea. Então, no plasma, ela é ligada à albumina, essa epsidina, que é uma alfa-2 macroglobulina, e também a albumina, essas duas proteínas que acabam fazendo o transporte dela. Então, está aqui, níveis reduzidos de epsidina na hipóxia, aumento da eritropoese, deficiência de ferro e endócrinos. Problemas endócrinos, questão de deficiência de testosterona, estrógeno, fatores de crescimento, vai fazer isso. Na verdade, os níveis elevados dela, a gente vai ter justamente quando a concentração está elevada no fígado e no plasma, em estágios de inflamação ou atividade física, tá? É justamente aquilo que eu falei. Em momentos que eu preciso dela, eu vou que ela vai estar atuando. Então, isso, vamos dizer assim, como é que eu vou traduzir para vocês? Quando o nível de uma coisa está reduzida, nem sempre, em algumas questões de hormônio, nem sempre quer dizer que ela não está funcionando. Na verdade, quer dizer que ela está reduzida porque ela está ligada ao seu receptor fazendo função, e aí, por ela estar ligada ao receptor fazendo função, logicamente, nós vamos ter que a dosagem dela livre, já que ela está ligada à albumina, ela não vai ser possível. Então, por isso que a gente vai subentender que aquilo, na verdade, seria ela está na sua fase atuante. Mas quando ela está em um nível elevado, no sentido de dosagem dela está, a concentração está importante, é porque ela não está tendo a sua ação de se ligar justamente ao receptor para fazer o bloqueio da ferroportina. Nós já vimos esse aqui, que é justamente o ciclo de vida do ferro. Vimos que as hemácias é onde principalmente nós temos o maior aporte de ferro, justamente lá na medula óssea, na produção das hemácias. Então, nós temos justamente que essas hemácias circulam por cerca de 120 dias, logo depois elas são metabolizadas pelos macrófagos no baço, no fígado ou na própria medula óssea, sendo que a parte da globina, ele retém os aminoácidos, simplesmente o grupamento M ele se transforma em biliverdina e depois bilirrubina, que vai ser metabolizado, mas o ferro no seu estágio mais 2, ela é oxidar a ferro mais 3, e aí sim ela vai justamente para o baço, onde vai ser transferida novamente para a fabricação de novas hemácias e ter justamente novos aportes. No entanto, o resto da hemoglobina, a bilirrubina, ela vai ser excretada através da urobilina ou do urobilinogênio fecal. Então está aqui justamente o que a gente tinha falado, o ferro nas células da mucosa intestinal, sendo que é muito importante a gente perceber que o ferro no estado férrico, ele, que é o ferro mais 3, em menor extensão, ele não é tão bem absorvido, né? Então, o que acontece? Porque ele é pouco solúvel no pH neutro do intestino. Então, logicamente, ele vai precisar de um pH que seja um pouquinho mais ácido. Por isso que no estômago, ele então é transformado em estado férrico por conta do pH ácido do estômago, e aí ele se liga a um transportador de uma mucoproteína. E também outros fatores que vão influenciar, e isso é importante na prática clínica, é justamente a suplementação do ferro junto com ácido ascórbico, porque o ácido ascórbico, ou seja, a vitamina C, ele facilita justamente a absorção do ferro por conta de que em ambientes mais ácidos nós temos o ferro no estágio mais 3 transformando em estágio mais 2, e aí sim
ele sendo absorvido mais facilmente, tá ok? Lembrando que o ferro mais 3 é o ferro inorgânico, que a gente vê nas composições, enquanto o ferro mais 2 a gente encontra principalmente no grupo M, das carnes. Logicamente, o objetivo do inorgânico também é facilitar essa absorção em um meio mais ácido, de forma que a presença desse ácido ascórbico, não só ácido ascórbico, mas também frutose e alguns outros aminoácidos, vão tornar o ferro nesse estado um pouco mais solúvel e, logicamente, ele vai justamente se ligar, ele vai se desligar do seu carreador e aí vai permitir que o intestino absorva ele de forma mais fácil. Da mesma forma que temos o ácido ascórbico, frutose, alguns aminoácidos que facilitam a sua absorção, vamos ter também elementos que não facilitam. Por exemplo, alguns antibióticos acabam depletando isso. Então, simplesmente, por exemplo, pacientes que usam tetraciclina, né, que é um antibiótico, simplesmente eles acabam tendo também deficiência na absorção de ferro. Nós vimos que tem principalmente o ferro, absorvido no ferro, a proteína transportadora de ferro, mas também nós temos que esse ferro vai circular em forma das medula óssea, hemácias, a morte dessas hemácias, como nós já vimos, e o estoque vai ser renovado a nível de mandar para a medula de novo e também do ferro que está sendo absorvido. No entanto, qual é a etiologia dessas anemias, né? Como já falamos, as perdas menstruais é um importante fato, que é, por exemplo, as perdas médias de 35 ml vai justamente 16 miligramas de ferro por período, então vai acabar depletando um pouco os estoques de ferro. A gente viu que os estoques de ferro não são tão elevados, a gente está em torno de 2 gramas, embora pode parecer 16 miligramas uma coisa gigantesca, mas não é, em virtude que isso acontece mensalmente e somado a outros fatores pode vir a vai justamente a fazer com que exista essa anemia ferropriva. A gestação e parto, principalmente na gestação, como já falamos, por conta das necessidades da mãe, como também das necessidades do bebê, do feto, então vai precisar de maior aporte de ferro. As perdas gastrointestinais é um fator muito importante também, pacientes com câncer, pacientes com gastrite, visto que aí não vai produzir fatores que justamente as células lá da mucosa do estômago não vai um transportador mucoide que vai justamente se ligar ao ferro e facilitar com que ele seja absorvido a nível logo no jejum no proximal, ou desculpa, no duodeno proximal ali, gastrite atrófica, úlceras, todas elas levando justamente a um quadro de depletar os estoques de ferro. Também é dito, é certo, que na obesidade, em torno de 8 a 10%, ele vai desenvolver deficiência de ferro por aumento dos níveis de epsidina. Nós vimos que os níveis de epsidina vai justamente gerar, esses níveis de epsidina vão gerar o bloqueio da ferroportina e aí vai dificultar também a absorção dele. Na doença celíaca nós temos uma doença autoimune, onde nós temos destruição das vilosidades, principalmente. Então, nas deficiências, na destruição dessas vilosidades, nós vamos ter também um prejuízo na absorção. Logicamente, na doença celíaca, pode também ter perdas sanguíneas, por conta do próprio estágio inflamatório. A doença celíaca é uma doença inflamatória autoimune. Hematúria, perda de ferro na urina. Hematúria, na verdade, o quadro hematúria não é perda de ferro na urina, é perda de sangue na urina. Logicamente, se eu estou perdendo sangue na urina, o quadro hematúria é a presença de sangue na urina, então eu vou estar perdendo, junto com a hematúria, eu vou estar perdendo também, logicamente, se eu estou perdendo hemácias, eu estou perdendo também o ferro que está nas hemácias. Cirurgia bariátrica é um fator importante, o paciente acaba precisando fazer suplementação de ferro, e aí a gente vai ver que, nesses casos, a estratégia não vai ser via oral, e sim, principalmente, por exemplo, paciente de doença celíaca, cirurgia bariátrica, a gente não vai optar pelo ferro oral, visto que ele tem um problema na absorção. Por conta de uma doença que acabou destruindo as velocidades e o aspecto da prejuízo na absorção, mas a outra na cirurgia bariátrica, onde ele tem parte devido ao comprometimento do duodeno ali, é justamente onde tem o sítio de absorção do ferro,
vai estar prejudicado, ele vai estar diminuído. Então, nós vamos ter uma deficiência de ferro que pode chegar a 50% dos pacientes que acabam se submetendo à cirurgia bariátrica. As causas também, perdas sanguíneas, lesões gastrointestinais, já falamos, fatores de risco para tumor são justamente para a idade de 50 anos, sexo masculino, gastrite atrófica ou infecção por H. pylori, quando é perda de sangue, problemas na absorção ou transporte metabolismo deficiente, aumento das perdas ou aumento da necessidade, como é que acontece, por exemplo, no indivíduo obeso. Então, a dieta recomendada é justamente ali 8 miligramas de ferro para homem no adulto, 18 miligramas para mulher na pré-menopausa por conta de alterações hormonais, então já não vai ter mais a quantidade de estoque. Em mulher, já gestantes, nós temos 27 miligramas de ferro. No caso do homem, quem poderia me dizer também uma coisa que facilita com que o homem não, vamos dizer assim, que o homem tenha uma necessidade menor do que as mulheres? As mulheres têm a questão da perda sanguínea, isso é um fato, mas também tem outros fatores. Quem pode me dizer um fator do homem que acaba fazendo com que ele precise de menos ferro do que a mulher, além da menstruação, no sentido que a mulher tem, então ela vai precisar de maior aporte? E aí, gente? Bem, a gente precisa lembrar que uma coisa que diferencia muito homem e mulher, e principalmente se a gente for falar embrionariamente, o que torna um homem, ele ser, vamos dizer assim, homem XY e a mulher XX, é justamente a questão hormonal. Então, os hormônios, principalmente a testosterona, vai estar elevada no homem. É muito mais elevada no homem do que na mulher. Então, até mesmo por isso que confere ao homem maior quantidade de músculo. E isso tudo vai fazer com que o homem vai ter maior absorção de ferro naturalmente. Logicamente, essa absorção de ferro maior vai fazer com que ele tenha maior estoque, então ficando menos vulnerável a questões relacionadas do tipo menstruação ou até mesmo perdas sanguíneas, embora as perdas sanguíneas sejam mais recorrentes em homens do que mulher, tá? Isso aqui eu gostaria de falar que, embora nós chamamos de uma anemia carencial, mas a carência de ferro exclusivamente da dieta, ou seja, pessoas que não comem ferro através da dieta, é pouco frequente. Geralmente está associado ao déficit alimentar, como também está associado a algum outro problema a nível hormonal ou a nível de sangramentos, ou até mesmo, como eu falei para vocês, pacientes que têm ancilostomia Ancylosoma duodenale, que é um parasita que depleta muitos estoques, então parasitas fazem bem isso. Outras infecções fazem depressão dos estoques de ferro. As perdas sanguíneas são a principal causa de anemia ferropriva. Por um lado, pode pensar que é a carencial, mas não é. Mas a principal é a anemia ferropriva. A carencial a gente vai ver principalmente quando a gente tem uma foto, um retrato de situações muito específicas onde nós temos uma pobreza extrema. Os determinantes sociais são muito relevantes nesse caso. Fora esse caso, nós vamos ver que o principal caso de anemia ferropriva são as perdas sanguíneas, tá? Não existe carência de ferro resultante do aumento da excreção, pois não tem via de excreção específica dela. Então, o sangramento no tubo digestivo, tanto de forma benigna, maligna, ou por parasita, ou por menstruação, perdas aumentadas, ou até mesmo perdas através das fezes, hemorroidas, menorragias, simplesmente isso vai ser o principal fator de sangramento e também que vai levar à anemia ferropriva. Aumento das necessidades também acabam fazendo com que passe por processos de anemia, como, por exemplo, períodos de crescimento. Nós vamos ter também aí, junto com os períodos de crescimento, a gestação, que nós já discutimos, e ambos, aumento das necessidades associado a uma dieta insuficiente, é que desenvolve anemia.
já falamos também no slide anterior. Então, os sintomas dessa anemia podem ser lá decorrência da deficiência de ferro ou simplesmente da própria anemia. Então, por exemplo, a palidez. Se a gente tem menos sangue circulando, a concentração de hemoglobina está diminuída, nós vamos ter um quadro de palidez, e isso está relacionado à anemia especificamente. Mas a fadiga, ela não só está com relação à anemia, que é a diminuição dos glóbulos vermelhos no aporte de oxigênio, mas a própria deficiência de ferro leva à fadiga, visto que para que a gente tenha uma atividade muscular adequada, as mioglobinas precisam estar em dia, e o ferro entra na composição das mioglobinas. Por exemplo, nós vamos ter dispneia, cefaleia, taquicardia. Essa taquicardia é justamente para fazer com que aumente o débito cardíaco e aí aumente o aporte de oxigênio, e isso por conta de que se eu tenho uma dificuldade de oxigenação dos tecidos, logicamente a dispneia vai estar acontecendo e a cefaleia vai acontecer por conta da diminuição do aporte de oxigênio a nível central, isso vai dar cefaleia, tonturas. Ataque cardíaco vai ser a consequência da tentativa do débito cardíaco, e aí nós vamos ter também, aparecendo aí, tá aí no slide, por exemplo, a própria alopécia, que acontece, embora seja uma coisa não inespecífica, visto que a alopécia tem um padrão genético específico, e a glossite atrófica. Essa glossite atrófica, ela vai acontecer em torno de 27%, essa glossite é conhecida também como, não sei se vocês já ouviram falar, língua careca. É quando uma inflamação na língua, e isso aí perde as papilas, então vai ter mudança da coloração da língua, principalmente por conta de estágios relacionados à anemia ferropriva. Então, como é o diagnóstico da anemia ferropriva? Nós vamos dizer, a ferritina é um importante marcador, embora ele não seja específico, visto que a gente precisa considerar a idade e condição clínica, principalmente a condição clínica, porque estágios em que nós temos quadros inflamatórios importantes, nós temos a ferritina aparecendo de forma muito elevada. O volume corpuscular médio, a gente vai ver o VCM. Essa protoporfirina eritrocitária livre, isso hoje a gente não dosa muito, mas o ferro sérico sim, e aí o ferro vai ser importante, embora o ferro sozinho ele não vai ser o fator específico, ele varia muito, ele pode estar baixo na anemia da inflamação e pode ser falsamente elevado em pacientes que têm a deficiência de ferro, principalmente porque eles têm, por exemplo, estão fazendo aporte de ferro. No entanto, eles têm um problema no receptor com que faz com que eles não tenham vamos dizer assim, o ferro de forma funcional, que é aquilo que a gente falou, a deficiência absoluta e a deficiência funcional. Às vezes, a suplementação de ferro pode mimetizar que o paciente tem ferro e, na verdade, ele não tem, porque o problema é funcional. Ele não consegue fazer com que o ferro seja utilizado nos órgãos que são necessários, como medula óssea, músculo liso e esquelético, e também no próprio fígado, tá bom? Então, com relação aos marcadores, é bastante importante, porque esses marcadores vão ser importantes no sentido de a gente identificar como a gente atuar assim, vamos dizer, com vistas a gente fazer um diagnóstico adequado, visto que na aula passada eu mostrei para vocês que dentro das anemias microcíticas hipocrômicas, nós podemos ter a anemia ferropriva, podemos ter as anemias de doenças crônicas e também podemos ter as talassemias, que é uma doença de origem genética. Então, nós vamos precisar justamente estudar o metabolismo do ferro. Então, logicamente, como eu falei para vocês, para a gente estudar uma anemia, o primeiro fator vai ser justamente o hemograma. O hemograma é um teste rápido, barato, a gente vê que é amplamente disponível no rastreio de doenças tal, e é bastante solicitado. Na anemia ferropriva ele vai ser muito importante, né? No entanto, ele não vai detectar anemia ferropriva, ele vai detectar um estágio de anemia. E, logicamente, nós vamos encontrar quadros de hipocromia e microcitose.
né? Às vezes a gente vai ver também aquele outro dado, o RDW elevado, onde vai dizer que a anisocitose vai estar elevada, anisocitose essa que é a diferença do tamanho das hemácias, e além também de poiquilocitose, que a gente vai ver hemácias de vários formatos, vai ver formácias em forma de elíptos, hemácias microhemácias, nós vamos ter esferócitos, podemos ter também justamente codócitos, que são hemácias em alvo, e tudo isso vai avaliar. Logicamente que, junto com isso, nós temos outros exames, como, por exemplo, a coloração de tecidos direto. Existe uma coloração chamada coloração de PERLS, PERLS, e essa coloração vai ser padrão ouro no diagnóstico da deficiência de ferro mesmo, porque é uma coloração que se faz através do mielograma, e aí sim ele vai ver se aquela medula ela tem aporte de ferro ou não. Se ela não tiver aporte de ferro, é porque simplesmente aquela de fato é uma anemia carencial, não uma anemia de forma absoluta, não funcional, que na verdade o ferro não esteja chegando. Não. Se ele não está ali, é porque de fato não tem ferro disponível para a fabricação de hemácias. Se o ferro tivesse ali e simplesmente o paciente com anemia, simplesmente seria um problema na utilização desse ferro. Outro exame será justamente a dosagem de ferritina sérica, né? Essa ferritina sérica, já falei para vocês que é uma proteína de estoque intracelular. Logicamente, na deficiência de ferro, logo no início, a gente não vai ter depleção de ferritina. No entanto, com o tempo, essa ferritina pode vir a ser reduzida. Então, no estágio mais avançado, nós vamos ter ferro sérico diminuído e vamos ter a ferritina também diminuída. Como eu falei para vocês, o ferro sérico é importante, sim, né? Mas ele sofre muita variação, principalmente por conta do ritmo circadiano e também da própria alimentação, e isso pode gerar um erro no diagnóstico. Por isso que nós não fazemos o diagnóstico de anemia ferropriva baseado apenas no hemograma e na dosagem de ferro. A gente precisa fazer a dosagem de ferritina sérica para saber os meus estoques e também a gente precisa saber sobre um exame chamado de capacidade de ligação do ferro, que a gente vai ver para frente. Essa capacidade de ligação do ferro, a gente vai justamente estar verificando a transferrina. A transferrina que nós já falamos, que é a principal proteína transportadora de ferro. Ela que pega do enterócito e leva para a medula, para o músculo, para o fígado, através da conversão do ferro no estado ferroso para mais 3, e logo na célula ela vai também ser disponível do ferro mais 3 para o ferro mais 2 para ser utilizada. Então a gente vai ver que esse exame chamado capacidade de ligação do ferro, vai também conhecido como TIBIC ou TIBC, como alguns gostariam de chamar, a gente vai ter ele como um fator importante no diagnóstico da anemia ferropriva, ou até mesmo no diagnóstico diferencial relacionado a outras anemias, como a talassemia e também como a anemia das doenças crônicas. Então, a capacidade total de ligação do ferro TIBIC vai ser importante. Ela não é específica, mas ela vai ser sensível, né? Por conta que, principalmente, a gente vai ser, vamos dizer assim, um fator que a gente vai levar a casar com o ferro sérico, que é a ferritina e o hemograma, e aí sim diferenciar o tipo de anemia. A coloração para ferro, que eu já falei para vocês, através da coloração de PELS, e essa coloração simplesmente é o padrão ouro para a deficiência de ferro. No entanto, ele é muito invasivo, visto que para ser realizado a gente precisa fazer um mielograma, que é simplesmente a punção da medula óssea. Então, laboratorialmente, a anemia é classicamente a anemia ferropriva, uma anemia microcítica hipocrômica, porém esses achados não são sensíveis e nem específicos, logicamente. O VCM é baixo na anemia ferropriva severa, por isso que ele caracteriza como microcitose. As comorbidades, como doença hepática, pode atenuar a diminuição do VCM na anemia por deficiência de ferro, então precisa ser avaliado concomitantemente. E também essas duas doenças, talassemias e anemias das doenças crônicas, principalmente doenças crônicas inflamatórias, que podem cursar com microcitose. Então, nós precisaríamos fazer, quando encontramos um hemograma com microcitose e hipocromia, fazer justamente
o diagnóstico diferencial entre talassemias e anemias de doenças crônicas, isso aí principalmente através do estudo do metabolismo do ferro. Metabolismo do ferro esse, gente, mais uma vez, relacionado à dosagem de ferro, ferritina e também da capacidade de fixação do ferro. Então, nós temos aqui a cinética do ferro. Nós temos o ferro sérico e temos o ferro que está isso aqui na questão do soro, né? O ferro sérico e também o ferro, que é o ferro livre, e o ferro que está ligado à transferrina. Então, esse ferro que está ligado à transferrina, o nome dele é justamente capacidade total de ligação do ferro. É a capacidade que a proteína transferrina tem para justamente carrear esse ferro. Então, nós vamos ter que também aqui, que essa capacidade total é justamente a transferrina com o ferro sérico, e nós vamos ter que só o que está ligado à transferrina é a capacidade latente de ligação ao ferro. Eu trago isso aqui porque alguns aparelhos de bioquímica, eles não dosam a capacidade total. Eles não fazem o cálculo do ferro ligado à transferrina mais o ferro sérico. Ele apenas acaba dosando o ferro que está ligado à transferrina. E isso eles chamam de capacidade latente do ferro. Então, a saturação, e aí a gente tem um índice. Esse índice que vai ser basicamente percentual, que é a saturação de transferrina. Geralmente a transferrina está saturada a 30% da quantidade de ferro disponível. Então nós vamos ter o ferro sérico dividido pelo TBIC, que é a capacidade total. E isso aí a gente vai ver justamente qual é o nível de saturação da transferrina, tá bom? A gente vai fazer exercício sobre isso também, tá bom, gente? Então, no diagnóstico diferencial, vamos ver aqui, imagine que isso aqui é o ferro que está nos eritrócitos e aqui o estoque de ferro, que vai ser o estoque de ferro total, né? Vamos dizer assim. Então, vamos dizer aqui, nós temos um paciente normal, vamos ter um paciente com anemia ferropriva e uma anemia da doença inflamatória para a gente fazer o diagnóstico diferencial. Então, se a gente for fazer um ferro na medula óssea através da coloração de Pels, nós vamos ver que no indivíduo normal vai estar rica em ferro lá, a coloração de Pels vai dar positiva. Mas na anemia ferropriva, simplesmente isso vai dar zerado. A gente vai ver que na medula não tem ferro para fabricação de hemácias, e por isso que ele tem anemia ferropriva. Já na anemia da doença crônica, ele também está elevado, porque o problema não vai ser aporte, vai ser justamente isso daqui, ó, o transporte e a utilização para a produção justamente de ferro, tá bom? Ou desculpa, de hemácias. Como vai estar o ferro sérico? O ferro sérico, valor de normalidade de 50 a 200 no indivíduo normal. Na anemia ferropriva ele vai estar diminuído e na doença inflamatória ele também vai estar diminuído, visto que ele acaba depletando os estoques. Capacidade de fixação de ferro, capacidade total. Imagine, eu tenho uma proteína que ela normalmente ela está entre 300 e 360. Eu não tenho ferro, então a minha capacidade de ligar o ferro vai estar muito superior, porque se eu não estou tendo ferro suficiente, a minha proteína que se ligar ao ferro, ela vai estar ávida, ela vai estar querendo muito pegar a proteína, então ela vai, o ferro, então essa proteína vai estar elevada. Então, na anemia ferropriva, nós vamos ter ferro sérico baixo, mas nós vamos ter a capacidade de fixar esse ferro muito alta, porque a disponibilidade do ferro está baixa. Na doença inflamatória, não, ele não vai ter essa necessidade de justamente de absorver, de fixar, porque o problema dele, embora esteja baixo, nós temos que não é um problema de capacidade de fixação, mas uma capacidade de transporte, que a gente vai ver mais para frente. Então, a saturação da transferrina aqui normal é de 30 a 50. No indivíduo da minha ferropriva, a saturação vai diminuir, visto que eu vou ter menor quantidade de ferro ligado a minha transferrina. Lembrando que a saturação de transferrina é dada pelo ferro sérico dividido pelo TBIC, tá bom? E a ferritina, valores normais de 30 a 200. Na anemia ferropriva, ele vai estar diminuído, porque é uma proteína de estoque, então os estoques também vão estar diminuídos. Mas na doença
inflamatória na doença crônica, ele pode estar diminuído ou até mesmo hiperelevado. Aqui não está colocado, mas ele pode estar aqui dando 600, 700 de ferritina. Então, nós vamos dizer que, enquanto os níveis normais, aqui nós temos valores de normalidade, nós temos que na anemia ferropriva, o ferro da medula óssea, através da coloração de Pels, vai estar negativo. Nós vamos ter ferro, simplesmente ferro diminuído, ferro sérico. Vamos ter ferritina diminuída. A capacidade de fixar o ferro é elevada por conta justamente de pouco aporte de ferro. Então, minha proteína, minha transferrina quer pegar ferro de tudo quanto é jeito, mas por conta da falta de da deficiência de ferro, da falta de ferro sérico e na forma de ferritina, eu vou ter uma saturação de transferrina também diminuída. Tá? Enquanto na doença inflamatória nós vamos ter ferro diminuído, mas nós vamos ter aqui uma diminuição do TBIC e uma ferritina normal ou até mesmo aumentada. Aqui está os estágios, vamos dizer assim, quando o paciente está ainda desenvolvendo anemia. Então, ó, nós temos a hemoglobina normal, depressão da reserva primeiro, logicamente, sempre vai a reserva, vai estar normal a reserva, depois a depressão de ferro normal, a gente vai ter hemoglobina normal, mas quando a depressão de ferro já está com anemia mesmo, já está interferindo, nós vamos ter queda da hemoglobina. Logicamente, quando as reservas e a depressão ainda não têm a anemia instalada, meu VCM pode estar normal. No entanto, quando está instalada já com anemia, nós vemos que tanto o VCM como o HCM estão diminuídos, e o RDW, que é a variação do tamanho das hemácias, já vão estar aumentados. Logicamente, o ferro sérico, quando eu acabo a reserva, meu ferro sérico, logicamente, está normal. Mas, quando eu tenho a depressão de ferro a nível de circulação, agora nós já não temos mais ferro sérico, ele pode estar diminuído e, com certeza, quando já tem um quadro de anemia, ele vai estar reduzido. E a ferritina, logicamente, vai ser o primeiro afetado, porque, principalmente, ele vai tentar repor o ferro sérico para que fique nos valores de normalidade. Então, logicamente, ele vai ser o primeiro a cair. Então, logicamente, tanto no início, as reservas vão sendo depletadas, até o momento que só fica ferro sérico na corrente sanguínea proveniente da ferritina, e depois nós não temos mais nem ferro sérico e nem ferritina, basicamente. Logicamente que a capacidade total de ligação do ferro vai aumentando, principalmente por conta normal para aumentada, e aumentada com ou sem ou com anemia, justamente por conta da depressão dos estoques e do também ferro sérico. Então, a capacidade de se ligar ao ferro que está sendo absorvido vai ser muito elevada. Isso aqui é a mesma coisa que nós já falamos, que são os estágios, né? E, logicamente, quando a gente está falando aqui do VCM e HCM, que é o que está traduzido aqui, que é justamente a questão da microcitose e hipocromia, que é quando a anemia ferropriva já está presente, né? Anemia presente, a morfologia das hemácias já estão alteradas, os estoques de ferro estão zerados na medula óssea, vamos ter ferro sérico diminuído, ferritina diminuído, ferro sérico diminuído, a capacidade de fixação do ferro elevado e a saturação da transferrina vai estar diminuindo. Isso aqui é a mesma coisa que a gente falou no slide anterior, mas é justamente o análise. No início nós temos o VCM, o volume das hemácias vão diminuindo até gerar uma microcitose. A hemoglobina também, logicamente, vai diminuindo, porque não temos ferro para entrar como forma do grupamento M. A ferritina, os estoques vão sendo depletados, né? E, logicamente, só depois que a gente tem já a deficiência de ferro da eritropoese e anemia instalada, que nós temos estoques zerados. E aqui, essa aqui é a zinco protoporfirínico 9. Se eu não tenho ferro ligado ao grupo, a porfirina, formando o M-protoporfirínico 9, logicamente vai entrar um outro metal na constituição, que é o zinco protoporfirínico 9, e esse zinco protoporfirínico 9 vai acabar aumentando na anemia ferropriva por conta da, vamos dizer assim, depressão de ferro, mais as quantidades das porfirinas, que é o protoporfirínico 9, vai estar normal, tá bom? E o TBIC, como eu falei para vocês, a capacidade de fixação do ferro, na anemia ferropriva, ela vai estar aumentada justamente por conta da depressão
dos estoques. Então, qualquer ferro que passa na circulação sanguínea, as velocidades intestinais e a transferrina vai logo se ligar para fazer transporte de ferro. Aqui está a hematoscopia. Então, para vocês verem aqui, nós temos uma hemácia normal. Então, uma hemácia é um disco bicôncavo. Nós temos aqui mais ou menos 7 ou 8 micrômetros. E aqui nós temos hemácias um pouco menores, microcíticas. O halo central está muito diferente desse aqui, ou seja, quanto maior o halo, essa parte branca, né, logicamente é o halo onde tem justamente o disco bicôncavo, maior o halo, maior a hipocromia. E, claro, logicamente, o tamanho das células vai dizer que tem a microcitose. Eu falei que o RDW, nos casos do paciente com anemia ferropriva, é elevado, e a gente vê aqui, ó, as células, aqui nós vemos células mais ou menos do mesmo tamanho e do mesmo formato. Aqui, além dos tamanhos serem muito diferentes, nós temos também que os formatos delas, algumas aqui, ó, elípticas, outras parecendo em gota. Nós vamos ver aqui também parecendo estomatócitos, embora pode ser apenas uma questão da execução da lâmina, da fabricação da lâmina. Pode ter macrócitos isolados. Então, tudo isso vai fazer com que ele tenha não só anisocitose, como também poiquilocitose. Então, no hemograma, nós vamos ter anemia, microcitose, hipocromia, poiquilocitose, que é a diferença de formato das hemácias. Olha essa hemácia como está toda defeituosa. Essa aqui, toda diferente. Ovalócitos, eleptócitos, logicamente por conta do RDW aumentado, nós vamos ver justamente a anisocitose. O leuco, que a gente vai ver mais para frente, vai estar normal, e as plaquetas podem estar normal ou aumentadas. Essas aqui são as plaquetas. Os valores normais de plaqueta é de 150 mil a 450 mil, mas algumas vezes essas plaquetas podem estar acima disso, dizendo apenas um quadro inflamatório. Diferente na hematoscopia dos pacientes com anemia ferropriva, nós vamos ter anemias microcíticas e procômicas com RDW aumentado, ou seja, a diferença no tamanho delas vai estar grande, mas já nas talassemias, elas vão aparecer de forma microcítica e hipocrômica, mas o RDW vai estar normal, porque o defeito não vai estar na formação das hemácias, mas sim diretamente um problema ligado às cadeias globínicas, que a gente vai ver mais para frente, que são as talassemias alfas e as talassemias betas, tá? Embora esse não seja um diagnóstico que a gente pode inferir, mas não é um diagnóstico específico, visto que, como sendo uma doença genética, nós precisamos, para identificar uma talassemia, de fato identificar o gene, onde nós vamos ter, no caso da anemia, da talassemia alfa, a deleção de um gene, dos genes da globina alfa, em torno de 3,7 quilobases, ou então uma mutação, que é uma deleção que é mais rara, que é a 4.2, a gente vai ver para frente, isso vai gerar a anemia, chamada de talassemia, e vai diferenciar principalmente a nível de hematoscopia relacionada ao RDW, da anemia ferropriva. Então, já falamos aqui o perfil da anemia ferropriva, já falando do hemograma, mas no perfil sorológico a ferritina vai estar diminuída, o ferro sérico vai estar diminuído, a capacidade total de fixação do ferro, de ligação do ferro, vai estar aumentada, o índice de saturação vai estar diminuído por conta que o índice de saturação é justamente o ferro sérico dividido pela capacidade total de ligação do ferro. Então, logicamente, vai estar diminuído. E o receptor de transferrina sérico vai estar aumentado. Esse receptor, logicamente, vai estar aumentado porque o objetivo dele é fazer justamente o fornecimento desse ferro que foi absorvido. Então, os receptores vão estar hiperexpressados nas células, nos enterócitos, para que eles tenham função. Como é essa reposição do ferro? A primeira linha de reposição do ferro é basicamente através do ferro oral. Sendo que esse ferro oral, nós vamos ver que a principal forma dele é a forma de sulfato, embora a gente vai ver que existe outros sais para administração também oral, como succinato, gluconato e fumarato. Esses outros até mesmo são melhorados, vamos dizer assim, no mercado. Vamos ter também o ferro parenteral,
que deve ser indicado, logicamente, em pacientes com deficiência de ferro, na qual não responderam. O ferro, às vezes, deixa um gosto ruim na boca, a pessoa tende a vômitos, tá? E isso é um problema. Então, quando ele não é bem tolerado, logicamente, nós temos que usar uma outra via para repor esse ferro. Então, para pacientes que não toleram bem a terapia oral com ferro, nós optamos pela a terapia parenteral. O ferro intravascular, paciente com histórico de resistência à terapia com ferro oral, relacionado à absorção de ferro, principalmente em pacientes, como eu falei no início, cirurgia bariátrica ou problemas de doença celíaca, onde vai ter inflamação do intestino e problemas na absorção. Então, nós preferimos também fazer isso de forma parenteral. Está sempre relacionado também com a condição do paciente, né? Então, esses pacientes que são incapazes de absorver e pacientes que têm simplesmente, eles não têm boa tolerância ao ferro oral por apresentar sintomas como principalmente vômitos por conta do ferro deixa na boca e no tubo digestivo. Então, aqui nós temos o tratamento, simplesmente a reposição oral para pacientes com o trato gastrointestinal intacto, é adequado na maioria dos casos, né? Então, nós temos aqui o tipo sulfato ferroso, porque é diferente os outros tipos, como, por exemplo, ferro quelado glicinato, né, que é o gluconato, ou o succinato, ou até a ferrocarbonila, ou polimaltosado. Esse polimaltosado é o noripurum, por exemplo. Noripurum é muito bom, por conta que é justamente a apresentação dele elevada. E nós temos que, de ferro elementar, se vocês pegarem uma caixinha de ferro, 40 miligramas de ferro. No entanto, de ferro elementar, ele não tem 40 elementos na formulação que tem. Então, por isso que a gente... Professor? Oi? À vontade. Seu microfone tá ruim, tá cortando. Melhorou? Melhorou. Pronto. Então, aqui nós temos, só repetindo, né, nós falamos das terapias orais e intravenosas, onde nós temos as terapias orais, são as melhores no sentido de são bem toleradas. No entanto, nós temos as terapias intravenosas para pacientes que têm ou tolerância à terapia oral, visto que alguns pacientes têm no sentido, não se sentem muito bem com o gosto que o ferro deixa no trato gastrointestinal, gerando vômitos e náuseas, mas também com relação àqueles pacientes que têm ou fizeram cirurgia bariátrica ou têm doenças importantes como a doença celíaca, que tem uma importância na dificuldade de absorção de nutrientes. Então, logicamente, a gente precisa mudar a estratégia terapêutica. Dentro das formulações orais, para pacientes que têm esse trato gastrointestinal intacto, nós temos justamente aqui o sulfato ferroso, que é o mais comum, mais baratinho no mercado. Nós temos o hidróxido de ferro 3, que aí também aqui nós temos principalmente o noripurum, o ferro quelado glicinato e o ferro carbonila. Para vocês verem, cada um deles, eles têm uma dose, eles têm uma porcentagem ali, ó, 20% de ferro. Mas, a apresentação quando eu compro o sulfato ferroso é 40 miligramas, mas 40 miligramas de sulfato ferroso. De ferro elementar, ele vai ter justamente 20%. Tá? Então, por exemplo, daqueles 40%, 20% significa 8, eu acho, né? Então, 8 miligramas de fato era ferro. Então, não era um ferro totalmente disponível. Então, o noripurum, ele tem 30%, então se lá ele está dizendo que a formulação dele é 100 miligramas, por exemplo, nós já vai ter 30% que vai ser justamente 30%, 3 miligramas, não, 30 miligramas de ferro. Então, olha a diferença. Então, a gente vai ver que lá na farmácia também vai ter diferença, logicamente, dos valores, tá bom? Então, é importante a gente entender um pouco dessas formulações para que também o paciente, além de ele ter sucesso na sua terapêutica, ele também tenha
do aspecto de vista econômico também suas demandas supridas. Não estou dizendo que as demandas supridas são supridas quando econômicas quando o paciente gasta menos, mas às vezes o gastar mais significa também que ele teve um melhor resultado, e isso vale muito mais do que comprar várias e usar várias vezes a formulação de sulfato ferroso. Então, a dosagem diária 4, 5 comprimidos do dia, né, para se fazer, enquanto, por exemplo, nós temos para hidróxido lá no o férrico, né, polimaltosado, nós temos 2 comprimidos, e isso facilita também a terapia na questão de tanto de lembrança quanto também de tolerância a esse ferro, né? Lembrando que sempre quando a gente for fazer tratamento de paciente, a gente precisa considerar o uso de principalmente ácido ascórbico, já que alguns aminoácidos de frutose, tanto a nível hospitalar como também a nível ambulatorial, não são tão disponíveis, mas às vezes a vitamina C é disponível. Então, a vitamina C acaba ajudando na absorção do ferro. Então, o interessante é ali, 30 minutos antes das refeições, utilizar, porque justamente um ambiente que vai estar mais preparado para um ambiente ácido no estômago, junto com o ácido ascórbico, vai facilitar a absorção desse ferro. Tá? Então, como a gente vai então avaliar a resposta desse indivíduo? Uma semana de tratamento com ferro oral, ocorre aumento na contagem de reticulócitos. Então, um deles é o reticulócito, mas principalmente a questão com 15 dias a gente tem um tratamento já surtindo efeito com aumento da concentração de hemoglobina, tá? Então, o uso do ferro oral deve ser contínuo para que isso aconteça, com o objetivo justamente de repor os estoques de ferro, que é a ferritina, né, que a gente já tem lá, e simplesmente a não resposta ao ferro oral geralmente estão relacionados ou não adesão ao tratamento por dores no estômago, o paciente tem constipação, náuseas, vômitos, ou a má absorção do ferro por conta que ele está sendo infectado por alguns patógenos. Isso não é incomum, a H. pylori produzindo úlceras gástricas, produzindo gastrite, e também a doença celíaca, que acaba diminuindo a absorção de vários nutrientes. Uso de substâncias que inibam a absorção de ferro, como, por exemplo, alguns antibióticos, tá? Pacientes com tratamento com H. pylori vai ter também depressão dos estoques de ferro, porque simplesmente os antibióticos vão estar diminuindo a absorção. E pacientes com histórico de sangramento crônico, logicamente, não é porque a gente está repondo ferro, porque se o sangramento é crônico, pequenas lesões no intestino, perdas microscópicas através das fezes da urina, vai geralmente gerar um quadro de sempre anemia, e a gente vai entender como não resposta. Mas essa não resposta a gente precisa avaliar outros condicionantes, como, por exemplo, outras doenças que estejam justificando. Então, a avaliação é basicamente 15 dias a um mês depois, nós repetimos o hemograma, visto que o paciente fez o tratamento correto também, e a gente vai ver isso traduzindo na forma do aumento da concentração de hemoglobina. Tá ok, gente? Dúvidas? Tudo certo. Tudo certo. Como algumas pessoas, eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou colocar, eu falei para vocês na aula passada que está disponível na internet, eu já vi que está disponível. Simplesmente tem um livro chamado Tratado de Hematologia, de Marco Antônio Zago. Esse é um livro muito bom, tá? Então, assim, e ele é um livro de fácil leitura, facílimo, muito fácil leitura. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar alguns capítulos desse e vou colocar como extra para vocês lerem. E aí, alguns desses é avaliação do paciente com anemia, e a outra é a deficiência de ferro. Então, a gente vai ler, vai discutir para a próxima aula. Então, na próxima aula, no início, a gente vai discutir hemogramas relacionados às anemias, e depois nós vamos entrar na anemia megaloblástica e na anemia falciforme. Tá ok? Então, pessoal,
nós ficamos por aqui. Desejo, já é quinta-feira, né? Amanhã é o sextou. Então, desejo para quem não vai ter mais disciplinas, embora acho isso difícil nesse período de online, várias disciplinas, vários estágios. Um bom fim de semana a todos e a gente se vê na quinta-feira que vem, tá bom? Não ouvi. Alguém quer perguntar alguma coisa?